Relatório da ONU mostra que enquanto a economia do mundo todo registrou queda, o Brasil cresceu. E você vai ver também. Medida provisória pede a validade e preço do diesel. Não terá mais cobrança de impostos federais. Assassinato de 2 médicos paulistas e um baiano no Rio de Janeiro choca o país. Polícia Federal vai acompanhar as investigações. O planeta tem o mês de setembro mais quente da história. Dramaturgo norueguês ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E nós estamos ao vivo, são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir o que foi notícia e o que é notícia hoje, nesta quinta-feira. Olha só, um relatório da ONU divulgado hoje aponta a desaceleração do crescimento econômico mundial neste ano. Mas o Brasil está entre as exceções e deve registrar crescimento. A Organização das Nações Unidas divulgou o relatório que apresenta uma desaceleração do crescimento econômico mundial. Apesar disso, o Brasil apresenta tendência positiva. Segundo o relatório, o crescimento modesto de 2,3% previsto para 2023 atende à definição de recessão global. Para 2024, o estudo sugere uma pequena melhora, crescimento de 2,5%, mas somente se a área do euro, que cresceu 0,4% neste ano, se recuperar e as maiores economias evitarem choques. O estudo destaca que esse baixo crescimento é um dos menores das últimas 4 décadas. Já o Brasil, a China, o Japão, o México, a Rússia e a Índia são exceções e devem registrar crescimento. A Índia deve ter o maior crescimento, com previsão de 6,6% para este ano. Em relação ao crescimento previsto para este ano, no relatório do ano passado, Brasil e Rússia tiveram os melhores resultados. Para o Brasil, a previsão para 2023 era de 0,9% de crescimento, agora saltou para 3,3%, com 2,3% previstos para o próximo ano. E a China deve crescer 4,6% este ano. Olha, e agora uma boa notícia para o consumidor. O preço do diesel não terá mais a cobrança dos impostos federais até dezembro, como estava previsto pelo governo. E o motivo é que a medida provisória que determinava a cobrança e o aumento do valor perdeu a validade. Com a perda da validade, os tributos sobre o combustível voltaram a zero até 31 de dezembro de 2023. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM. A entidade espera agora uma redução no preço final ao consumidor, com o corte de 12 centavos de impostos por litro. Publicada em 5 de junho, a medida provisória teria validade de 60 dias, sendo prorrogada por mais 60 dias. Contudo, o texto não foi votado pelo Congresso Nacional e perdeu a eficácia. Dessa forma, fica valendo o que está previsto em lei publicada em maio deste ano, que estabeleceu a isenção dos impostos até 31 de dezembro. Os impostos federais sobre o óleo diesel haviam aumentado em 2 centavos por litro no domingo. Essa seria a segunda fase de retomada dos impostos PIS e COFINS. As alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel e o biodiesel estavam zeradas desde 2021, como uma forma de reduzir o preço do combustível para o consumidor. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo para reduzir a fila do INSS. Quase 1,5 milhão de pessoas esperam pelos benefícios. Os deputados aprovaram o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. O governo federal quer reduzir o tempo de análise dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social para 45 dias, como manda a lei. Segundo o Ministério da Previdência Social, em agosto, mais de 1.400.000 brasileiros solicitaram aposentadoria, pensão, salário acidente, salário gestante, entre outros benefícios. Pelo texto, o programa tem previsão de duração inicial de 9 meses e pode ser prorrogado por mais 3 meses a partir da sanção da lei. O texto ainda vai ser analisado pelo Senado.
A principal medida do programa é a retomada do pagamento de bônus a servidores, que devem receber R$ 68 por tarefa, e os médicos peritos, que ganharão R$ 75 por perícia. Esses valores não vão ser incorporados à remuneração, para estimular os funcionários e diminuir a espera. Podem participar do programa os servidores das carreiras do Seguro Social, de perito médico federal, de supervisor médico pericial e de perito médico da Previdência, desde que estejam trabalhando no INSS ou no Ministério da Previdência Social. O projeto também prevê que as perícias médicas podem ser realizadas por telemedicina. Há a previsão de um comitê de acompanhamento do programa para monitorar e avaliar periodicamente seus resultados. E a CPMI do 8 de janeiro, que entra na reta final, pode acabar sem o depoimento de pessoas que são consideradas peças-chave no caso. O depoimento desta quinta-feira, inclusive, teve que ser cancelado devido à previsão de baixo quórum. 4 meses depois de ter sido instalada, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques aos prédios públicos da Praça dos Três Poderes, pode ser finalizada. O subtenente Beroaldo José de Freitas Júnior, do Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal, deveria ser ouvido nesta quinta, mas a oitiva foi cancelada por conta da previsão de poucos participantes. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, disse que os gabinetes podem se dedicar nos próximos dias à preparação do relatório final e dos votos em separado. A previsão é que o parecer elaborado pela senadora Elisiane Gama seja apresentado em 17 de outubro e submetido à votação do colegiado no dia 18. Elisiane tem um esboço do que deve ser o texto do relatório e trabalha para definir quais serão os indiciamentos feitos a partir dos depoimentos na comissão e de análise de documentos. Nos bastidores, há a expectativa de que a senadora inclua no relatório o indiciamento de pessoas, mesmo sem ter prestado depoimento à CPMI. Segundo Maia, após a leitura do parecer, os parlamentares de oposição vão ter 40 minutos para apresentar um voto em separado. E os metroviários marcaram para hoje uma assembleia para decidir sobre uma nova paralisação na próxima semana. Os funcionários da CPTM e da Sabesp não informaram se também vão participar. 2 dias depois da greve em São Paulo, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo marcou para esta quinta-feira a assembleia para debater sobre a possível realização de uma nova greve. Na terça-feira, a CPTM e a Sabesp também paralisaram as atividades por 24 horas contra a privatização dessas companhias, proposta pelo governo do estado. Na quarta-feira, os sindicatos das 3 categorias divulgaram nota conjunta em que chamaram a greve unificada de 3 de outubro de resistência histórica. O documento diz que, após a mobilização, o governo não pode mais fazer as privatizações às escondidas e acrescenta que ficou demonstrado que a população é contra as privatizações. Já o governo de Tarcísio de Freitas defende que a privatização desses serviços busca uma forma de melhorá-los. A gestão classificou a paralisação como ilegal e abusiva. A greve da última terça trouxe transtornos à população, já que 9 linhas de trens e metrô deixaram de operar parcial ou totalmente. A Prefeitura de São Paulo e o governo estadual decretaram ponto facultativo. E nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 11 minutos pelo horário de Brasília. E a gente vai falar de um assunto polêmico. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que permite a comercialização de plasma humano para a produção de medicamentos. A medida tem causado, como eu disse, bastante polêmica. Uma das maiores preocupações é que ela possa afetar a doação de sangue no Brasil. E por toda essa importância, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Mayra Franceschi, ela que é gerente, porta-voz do Hemosul do Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Mayra, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Eu que agradeço o espaço. Prazer recebê-la aqui também. Olha só, a principal alegação desse projeto que eu acabei de falar aí é facilitar, né, e baratear a fabricação de medicamentos.
Qual a sua opinião como especialista no assunto? Nós acreditamos aqui da Rede Hemosul que vai acontecer exatamente o contrário. Por quê? A Hemobras hoje já está com a segunda planta pronta e nós temos condição de ainda até o final do ano sermos autossuficientes na produção e com sobra para exportar. Quando a gente importa esse hemoderivado de fora, né, vem de fora do país, o custo é muito mais alto. Então a gente acredita que é o contrário, que vai encarecer e não baratear o hemoderivado. Agora, uma grande preocupação que vem sendo levantada, né, é que a medida possa inibir as doações de sangue no Brasil, que em alguns momentos já andam em defasagem, né? Isso pode realmente acontecer, na sua opinião? Pode trazer um público estimulado pelo pagamento para a doação e retirar um público fidelizado que é solidário e sempre doa apenas para salvar vidas. A nossa grande preocupação, Kleber, é exatamente com a segurança transfusional. Hoje, às vezes, por causa de um percentual de desconto em ingresso, você corre o risco de algum doador omitir ou não ser tão sincero, né, na triagem clínica. E a gente sabe que tem uma janela imunológica. Essa janela imunológica, não há exame no mundo que capte o vírus que entrou no seu organismo. E a gente tem o NAT, que é a tecnologia biomolecular, é o laboratório de ponta, mundialmente nada mais moderno. Então, se pegar nessa janela imunológica e por causa do dinheiro eu me dispuser a doar e não for sincero na triagem clínica, a chance de passar o sangue com problemas para o paciente é muito grande. Olha, Mayra, você fez um alerta muito importante aí. Então, existe o risco de acontecer, vamos dizer, um verdadeiro comércio de sangue e plasma no país? Nós não temos como prever o cenário, né? A gente acredita que não seja também dessa forma. Não sabemos as intenções, porém, o nosso receio é que a gente não possa mais garantir a segurança transfusional. A gente tem que lembrar que hoje eu sou doador e que numa primeira instância parece que, que legal, eu vou receber para doar. Mas eu tenho que saber que um parente, uma mãe, um irmão, um pai, um amigo pode estar precisando desse sangue, ser o paciente lá no final dessa cadeia produtiva do sangue. Então, é muito arriscado, porque a chance de o sangue não passar com segurança plena é bem maior. Com certeza, né, Mayra? É um assunto muito importante e sua participação, com certeza, é de utilidade pública. Nós acabamos de conversar com a Mayra Franceschi, ela que é porta-voz do Hemosul do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos. Boa tarde. Boa tarde. E olha só, veja a seguir. Setembro registra recorde de temperaturas, as temperaturas mais altas da União Europeia e do mundo. E ainda, escritor norueguês ganha prêmio Nobel de Literatura. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 13h18, quase 19, pelo horário de Brasília. E vamos com mais notícias para você. E olha só, uma notícia que chocou o país. A Polícia Federal vai acompanhar a investigação sobre o assassinato de 3 médicos na zona oeste do Rio de Janeiro nesta madrugada. Uma das vítimas era irmão da deputada Sâmia Bonfim. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a Polícia Federal vai trabalhar junto com a investigação do assassinato a tiros de 3 médicos na cidade do Rio de Janeiro. O crime aconteceu em um quiosque, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. A Polícia Civil do Rio de Janeiro acredita em execução, já que nada foi levado e os criminosos saíram de um carro atirando contra os médicos. Foram pelo menos 20 disparos. Uma 4ª vítima foi socorrida e levada para uma unidade de saúde da região. O estado de saúde é grave. 2 dos mortos eram de São Paulo e o terceiro da Bahia.
Uma das vítimas era irmão da deputada Sâmia Bonfim. Os profissionais estavam na cidade para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, escreveu em suas redes sociais que determinou ao secretário de Polícia Civil o emprego de todos os recursos necessários para chegar à autoria do crime. Ele acrescentou que o Estado vai contar com a ajuda da Polícia Federal nas investigações. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local. As testemunhas estão sendo ouvidas e as imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. As diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime. O presidente Lula lamentou as mortes e se solidarizou com as famílias das vítimas. E a gente muda de assunto agora para trazer os destaques internacionais. Um bombardeio russo na Ucrânia deixou 50 pessoas mortas. O presidente Volodymyr Zelensky classificou como um ataque terrorista e deliberado. Dezenas de pessoas morreram em um bombardeio russo que atingiu uma mercearia e um povoado da região de Kharkiv, no leste da Ucrânia. Nas redes sociais, o presidente Volodymyr Zelensky denunciou um ataque terrorista deliberado. A ação ocorreu no começo da tarde local desta quinta e atingiu a cidade de Groza, cerca de 30 quilômetros a oeste de Kupiansk. Antes da guerra, cerca de 500 pessoas viviam no local. Entre os mortos, há uma criança de 6 anos. O ataque ocorre no dia em que quase 50 líderes europeus se reúnem na cidade espanhola de Granada com Zelensky e expressam receios sobre o impacto que a crise política em Washington pode ter na ajuda dos Estados Unidos a Kiev. E a Índia vive uma tragédia após a cheia de um lago no nordeste do país. De acordo com as autoridades, várias pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas, incluindo aí muitos soldados. A área afetada é uma região montanhosa e remota do Himalaia, perto das fronteiras com Nepal e China. A inundação foi provocada pela cheia do lago Lyonak, que fica na base de uma geleira nos picos nevados que cercam Kangchenjunga, a terceira maior montanha do mundo. Segundo imagens de satélite divulgadas pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial, o lago perdeu quase 2/3 de seu tamanho devido à cheia, uma área equivalente a 150 campos de futebol. As inundações provocadas por cheias em lagos glaciais, muitas vezes acompanhadas por deslizamentos de rochas, ficaram mais frequentes devido ao aumento da temperatura global. De acordo com um relatório do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas, entre 2011 e 2020, os glaciares do Himalaia derreteram 65% mais rápido do que na década anterior. Olha só, e o mês de setembro registrou as temperaturas mais altas da história, de acordo com o Programa de Observação Copérnicos da União Europeia. E grande parte do planeta enfrentou temperaturas acima da média em um ano que, segundo as projeções, também deve ser o mais quente da história. Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Mudança Climática Copérnicos, afirmou que a temperatura média de setembro, de 16,38 graus centígrados na superfície do planeta, rompeu o recorde por uma margem extraordinária. Um relatório do programa Copérnicos informa que a temperatura média de setembro ficou 0,93 grau acima da média do período de 1991 a 2020 para o mês e 0,5 grau acima do recorde anterior de 2020. Os recordes de temperatura geralmente são quebrados por margens muito menores de 0,1. As temperaturas médias do planeta de janeiro a setembro foram 1,4 graus Celsius superiores às registradas no período de 1850 a 1900. O número quase iguala o teto de aquecimento estabelecido no Acordo de Paris de 2015 de 1,5 graus. O limite é o objetivo mais ambicioso do acordo e é considerado essencial para evitar as consequências mais catastróficas da mudança climática. O fenômeno El Niño, que aquece as águas do Pacífico Sul e provoca temperaturas elevadas em outras regiões, pode fazer com que 2023
se torne o ano mais quente já registrado. E o Prêmio Nobel de Literatura foi concedido ao dramaturgo norueguês Ian Fosse. O júri justificou a escolha pelas ideias inovadoras do escritor. Vamos acompanhar. A Academia Sueca destacou que Fosse, de 64 anos, foi premiado por suas obras de teatro e prosa inovadoras que dão voz ao indizível. Nascido em 29 de setembro de 1959 na cidade de Haugesund, Fosse é um escritor multifacetado e pouco acessível para o grande público, mas o norueguês é um dos autores vivos cujas peças de teatro mais são encenadas na Europa. Comparado com frequência a Samuel Beckett, a obra de Fosse é minimalista, baseada em uma linguagem simples que transmite sua mensagem através do ritmo, da melodia e do silêncio. Fosse ganhou fama como dramaturgo com Alguém Vai Chegar. Em um comunicado divulgado após o anúncio, o autor se disse emocionado e agradecido. O nome do norueguês era citado há vários anos entre os potenciais vencedores do Nobel. As obras de Fosse foram traduzidas para quase 50 idiomas e a editora norueguesa Sanlaget informou que seus textos já foram encenados mais de 1000 vezes ao redor do mundo. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13h50 eu volto e com mais notícias para você. Até mais!